Vamos lá, meus caros, vamos dar continuidade ao governo Geisel aí, aos seus últimos passos. Então, preste atenção e vamos lá. Bom, nós vamos falar aqui de situações ainda relacionadas à política e no finalzinho eu vou terminar com vocês com a economia ali. 1976, atentados à bomba contra a Associação Brasileira de Imprensa e contra a OAB. Nós tivemos também atentados contra a casa do jornalista Roberto Marinho e o sequestro do bispo Dom Adriano Hipólito. Nossa, professor, isso foi feito por quem? Pela galera da esquerda? Pelos comunistas? Não, galera, não. Estamos no processo de reabertura e muita gente que apoiava os militares não estavam ali gostando dessa situação de reabertura. Havia feito uma certa abertura à imprensa ali nos primeiros anos do governo Geisel, havia se diminuindo as pressões sobre as pessoas, só que você tem um movimento contrário. Você tem um movimento ali dentro dos próprios grupos do exército, dali da linha dura, querendo que continue o governo militar, que continue a pressão. As respostas dadas pela sociedade, pelo governo Geisel, elas são importantíssimas. Depois da morte de Vladimir Herzog, depois da morte de Manuel Fiel Filho e as mortes que ocorreram em situações totalmente esquisitas, duvidosas, dentro do 2º Quartel-General de São Paulo, ali dentro do doicode do DOPS, não houve outra situação senão substituir o ministro da guerra, que era da linha dura, que no caso nós tivemos em 1977 a exoneração ali do ministro Silvio Frota. Ele faz isso ali, o Geisel fala, pô, não tem condição, então tá fora, exonerou o cara. Só que você tem pessoas da sociedade civil que também não está aceitando essa situação. E começa ali grupos paramilitares fazerem ataques terroristas à sociedade. Então nós temos aí, como eu disse para vocês, os atentados à bomba, a Associação Brasileira de Imprensa, a imprensa ali naquele momento com uma abertura a liberdade de imprensa pequena ainda, ela já começa a mostrar ali, falar de alguma coisinha ou outra, isso vai revoltando grupos militares aposentados ou que estavam na ativa. Então por isso que a imprensa é atacada nesse momento. Por outro lado também a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que é o ponto ali que fala o seguinte, ó, na defesa daqueles que estão sendo condenados, atitudes arbitrárias do governo, então a OAB está de cima, então por isso que ela passa a ser a vítima ali. Inclusive num desses atentados aqui você vai ter uma carta-bomba que vai matar ali uma das secretárias da OAB, né? Nós tivemos aí o atentado à bomba também à casa do jornalista Roberto Marinho e o sequestro do bispo, né? O bispo que bateram muito no bispo, deixaram o bispo abandonado na rodovia e pintaram o bispo de vermelho, né? Logo depois, alguns dias, os atentados ali foram assumidos pela Aliança Anticomunista Brasileira aí, entendeu? Então é essa a situação. Bom, por outro lado ali, o governo foi obrigado a tomar algumas atitudes, né? O governo também, que enxergava uma forma que ele precisava paralisar essa galera mais pesada, mais violenta, ligada à linha dura ali do outro lado, ele tinha um problema, porque dentro do Congresso Nacional, qual que era o grande problema do governo? Ele não conseguia a maioria. Isso porque a maioria no Senado estava nas mãos do MDB e nós teríamos eleições ali. E o que o governo faz para que ele possa ali exercer o seu poder de fato, né, dentro do Congresso Nacional? Porque ele tentava de todas as formas dar uma visão democrática ali, nós não somos tão ditadura assim não, que isso, o pessoal exagera, não. E aí qual o mecanismo que o governo usa? O pacote de abril, a criação de senadores biônicos. O que seria isso, né? Cada estado tinha o direito a eleger 2 senadores, né? No pacote de abril é aprovado que o presidente da República tem o direito de escolher mais um senador. Então cada estado teria direito a 3 senadores ali,
2 escolhidos pelo voto popular e 1 escolhido pelo presidente da República. Quem é o biônico? Esse escolhido pelo presidente da República. Para garantir a maioria aos partidos da Arena, o partido da Arena ligado ao governo. Então as atitudes de mudanças de leis, se quisesse mandar para o Congresso para ser aprovado, ali ficava mais fácil ele tendo a maioria, principalmente com relação às emendas constitucionais que necessitariam ali de 2/3 para serem alterados em cada uma das casas. Então esta é a situação. Outro ponto é que nós temos eleições indiretas para governador ainda, né? As eleições são indiretas, o aumento do número de deputados federais, aqui é uma discussão muito grande, falou, havia necessidade de aumentar o número de deputados federais, pois os militares diminuíram, né? E o número não era, dos deputados que existiam, não era representativo para o percentual e o tamanho da população. Por isso que havia a necessidade de aumentar o número de deputados federais. Por outro lado também, há muitos que dizem ali que a necessidade de aumentar o número de deputados federais era também uma forma de garantir a maioria na Câmara dos Deputados ali para o lado da Arena, sabendo que as condições econômicas do Brasil nesse momento não estavam legais e havia um descontentamento da população que era bem grande, que não era mais a população pobre, mas a classe média brasileira sentiu os efeitos ali da crise econômica. Então, nós temos esse outro ponto aqui a ser discutido agora também, né? Bom, qual que é o outro ponto que nós temos? Aí, um aumento do mandato presidencial para 6 anos ali. Isso vai para o Congresso e está aprovado o pacote de abril, né? O governo armando uma situação ali. E lógico, nessa aprovação tem algumas intimidações ali. Nós teremos também a Lei Falcão. A Lei Falcão, o que vai dizer a Lei Falcão, meus caros e ilustres alunos? A Lei Falcão dizia o seguinte, que a propaganda eleitoral para as eleições de 1978, ela não seria mais como ocorreu ali da primeira vez, aonde os deputados tinham tempo para poder falar e podiam falar o que quisesse, se demonstrarem uma pessoa legal, fazer comentários indiretos à ditadura militar. Não. Nessa agora, apenas eles irão falar o seu currículo. Oi, eu sou Gunter da Costa Silva, professor de História, formado pela Unesp, dou aula em tal lugar. Pronto, sou candidato. Só isso. Não pode falar, olha, nós temos que mudar esse país e tal, mais isso, mais aquilo, temos que ter mais liberdade, como foi falado anteriormente em 74. Então, isso não pode mais acontecer. Só o currículo ali. E as eleições de 1978? Como que foram? Ocorreram no dia 15 de novembro de 1978 e, de fato, agora a Arena conseguiu a maioria no Senado. Professor? Aumentou o número de senadores, né? Nós tivemos ali 42 senadores para a Arena e 25 ali senadores para o MDB. Isso sem falar, aí também, a gente não pode, aí ele fala, mas houve uma situação meio esquisita. Foi criado um novo estado no Brasil, o Mato Grosso do Sul, criado ali pelo presidente Ernesto Geisel. Foi dividido o estado do Mato Grosso em 2 partes ali, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A explicação dada ali por uma situação econômica para facilitar a administração e o próprio desenvolvimento da área, mas havia suspeita que, como Mato Grosso do Sul era ali mais um deputado que poderia, mais um senador que poderia compor o Senado escolhido pelo presidente da República, e haveria uma situação da disputa nas outras 2 vagas ali. Bom, certeza a gente não tem documento se era essa a intenção do presidente, mas foi criado o Estado e que garantiu ali uma vantagem, né? Agora, se a intenção real era isso que falava, aí não dá pra gente afirmar, né? Bom, o que acontece
nós teremos aí as greves de 1978, e eu disse a vocês que eu ia tratar de uma situação econômica. Já ali no ano 78, foi explodindo algumas greves. Mas professor, está proibido greve. Tinha articulação dos sindicatos? Não, senhor. Não havia nenhuma articulação dos sindicatos. Os trabalhadores começam a se auto-organizarem e ali surgirem greves espontâneas. Os caras fazem, param e tal. Não havia organização, mas eles paravam e ali pressionavam as fábricas, os próprios trabalhadores. Lembrando que o sindicato nessa época é chamado de sindicato pelego, aquele sindicato ligado com o governo, puxa-saco do governo. Então é esta a situação dos sindicatos. Começam esses movimentos espontâneos. E muitas greves ali nem são articuladas ou autorizadas mesmo pelos sindicatos. É um movimento que vai espontâneo e vai pipocando. Vai pipocando durante o ano de 78 e agora aumenta também. Porém, o que vai acontecer? 31 de dezembro de 1978, pressionado Geisel ali pela situação econômica que o país vivia, pela situação política, pela desconfiança da sociedade brasileira, ele vai revogar o ato institucional número 5. Esse momento está revogado o ato institucional número 5. Muito comemorado pelas pessoas, pela imprensa, toda aquela coisa opressora que havia, agora estava se encerrando. Bom, professor, você falou aí de 1979. Olha, 1979 vai ocorrer um fato importantíssimo para nós que vai abalar a economia brasileira mais uma vez. Que foi o quê? O segundo choque do petróleo. Ah, gente, agora vai afundar de vez. Agora o bicho vai pegar. Bom, meus caros e ilustres alunos, eu vou encerrar com vocês aqui o governo Geisel, mas sem antes trazer aquele relatório econômico, finalzinho, o último vídeo para vocês aí sobre o Geisel. A próxima aula nossa será já ali falando, né, depois dos dados econômicos, é lógico, do governo Figueiredo. Até mais!